Vamos começar aqui no Instagram ao vivo, no YouTube. Shalom Vraha, muita saúde, muito sucesso, muita alegria. Hoje a aula foi dedicada pelo nosso querido Marcelo de Lima, que é nosso amigo da ONG já há algum tempo. Baruch Hashem, Marcelo, um beijo no seu coração, muitas brahot para você, para sua vida, para sua família. E a aula hoje ele dedica para a elevação da alma da mãezinha dele. A mãezinha dele chama Adélia de Lima. E o tema que ele pediu é sobre os patriarcas. Ele quer que eu fale sobre os patriarcas? Será? Não! Nós temos um queridíssimo, amado rabino aqui que tem um conhecimento ímpar sobre tudo e as aulas dele sempre são incríveis e maravilhosas para nós, como é sabido de todos que estão aqui. Então é ele que vai dar a aula para nós. Baruch Hashem, graças a Deus. Eu ainda tenho que comer muito feijão com arroz. E agora nem tô comendo feijão com arroz, né? Tô comendo tubérculos com carne para chegar no nível que o nosso querido rabino chegou. Graças a Deus a gente tem ele, a gente tem que rezar muito para a gente dar muita saúde para ele, muito sucesso, muita alegria, para ele ficar com nós muitos e muitos anos ainda, se Deus quiser. Amém. Então, com vocês, o nosso querido rabino Gloiber, muito obrigado. Léo. Shalom, Vraha. Aba, querido. Muito obrigado pelas lindas palavras. Muito obrigado. Mas o senhor é muito importante para nós mesmo. Oba, muito obrigado mesmo. Muito obrigado para o nosso querido Marcelo de Lima por ter dedicado essa aula no mérito da elevação da alma da sua mãe, Adélia de Lima, que Hashem dê para ela um paraíso muito grande, no mérito do estudo da Torá. Então, hoje, nosso tema de hoje, a pedido do nosso querido Marcelo, é a história dos nossos patriarcas, aonde a história dos nossos patriarcas começa. Então, Deus criou o mundo, criou uma pessoa de terra, colocou nessa pessoa uma alma com aspecto masculino, aspecto feminino. Essa pessoa tinha metade homem, metade mulher, assim diz o Zohar. E Hashem, Deus, ele dividiu aquela pessoa em duas partes e daí surgiu o Adão e a Eva. Essa alma que Deus colocou naquela pessoa, ela era uma alma divina. O que vem a ser uma alma divina? Uma parte de Deus. Como pode existir uma parte de Deus? Se Deus é infinito, Deus está em todo lugar, como a gente pode chamar alguma coisa de uma parte de Deus? Então está escrito no Zohar que a linguagem da Torá, quando Deus colocou aquela alma naquela primeira pessoa, é uma linguagem de, como se fala, de sopro, de Vaifach be'apav neshmat chaim, e soprou nas suas narinas uma alma vida. E no segundo mandamento está escrito que Deus está acima dos conceitos materiais, então Deus não soprou, ele está acima desses limites materiais. Então, por que a Torá usa a palavra soprou? Para dizer que essa alma, quem sopra, sopra o que tem dentro. Então, quem coloca o que tem fora. Então, essa alma era uma parte de Deus. Como a nossa alma divina se torna parte de Deus. E nós temos uma alma animal também, que é o software do nosso corpo. Nosso corpo é o hardware, a alma animal é o software, e nós somos a pessoa que está dirigindo tudo isso, nós somos a alma divina. Então, essa alma divina, a origem dela é um nível muito alto, chamado Chokhmah de Atzilut. Então, vamos começar pela essência divina. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E Deus, ele desce um nível, ele faz uma ocultação muito grande, é chamada de o grande tzimtzum, que traduzido como contração, mas na verdade é uma ocultação. E aí ele desce para um nível chamado de Ak. Ak são iniciais de Adam Kadmon. Quando aparece essa palavra Adam, isso vai se ligar àquela primeira criatura que ele criou, aquele primeiro homem que é chamado de Adão. Sempre que tem a palavra Adão, quer dizer 10 sefirot. Então, o Ak, Adam Kadmon, o Adão
quer dizer, que antecede, lá naquele nível é tudo brilho do sol no sol, não tem a capacidade de existir lá uma criatura, porque o nível de revelação divina é tão grande que qualquer coisa lá é brilho do sol no sol. Então Hashem desce mais um nível. No Ak já tem 10 sefirot, mas as 10 sefirot são uma coisa só. Então, a partir do primeiro tzimtzum, começa um paralelo entre luzes e receptáculos. E no Ak, as 10 sefirot são as 10 luzes, mas elas são uma coisa só, junto com o receptáculo. Hashem, ele desce de nível novamente, chega num nível chamado nível de revelação divina, que é ainda muito alto, chamado Olama Akudim, mundo do Akud, quer dizer que está tudo assim, num lugar só. Então, como assim, essa palavra é usada na Akedah, quando Avraham Avinu, nosso patriarca, ele recebeu um mandamento divino, que era um grande teste, o maior teste que ele teve, de sacrificar o próprio filho. E como se fazia o sacrifício do animal, naquela época, para fazer um sacrifício para Deus, a pessoa, ele amarrava os animais às patinhas do animal, e depois fazia a shchita, fazia o abate kasher do animal. Então, esse amarrar de patinhas é chamado de akud. Akud quer dizer que ele está junto, amarrado. Junto, unido. Então, lá no mundo Lama Akudim, quer dizer que já tem 10 sefirot, mas elas estão em um receptáculo só. Naquele nível ainda não tem como criar uma criatura, porque a revelação divina é tão grande que tudo lá é como o brilho do sol no sol. O brilho existe, mas ele não é perceptível. Hashem desce mais um nível, que é chamado Olama Nikudim, mundo dos pontos. Lá são 10 sefirot em 10 receptáculos, só que elas não interagem não tem uma sincronização entre elas. Lá acontece a quebra dos receptáculos, e aí começa uma nova série de 4 mundos, que vão ser chamados de mundo do Tikkun. Olama Tikkun, mundo do concerto. Então, o primeiro dos 4 mundos, chamados de mundo do concerto, é o mundo de Atzilut. E no primeiro nível do mundo de Atzilut, na Chokhmah de Atzilut, lá nós já temos a capacidade de recebermos uma identidade própria. Então, até aquele nível, qualquer coisa era Deus. A revelação divina era tão grande que qualquer coisa era brilho do sol no sol. No nível de Chokhmah de Atzilut, nós já conseguimos nos tornar, a nossa alma surge lá, nós recebemos a identidade própria, lá nós já somos parte de Deus. O que quer dizer parte de Deus? Que lá a ocultação já está tão grande que eu já consigo sentir que existe Deus e eu também existo. Só que aí, lá, o nível é que ainda não tenho opinião própria. Quer dizer, eu sei que eu existo, estou consciente de que eu existo, mas isso, para mim, não é relevante. De tanto que a revelação divina ainda é forte, não é relevante que eu existo. Mas você já recebe a sua consciência própria. Na Binah de Atzilut, o aspecto feminino da alma se revela. Então, a partir de lá, você tem a sua consciência própria, mas isso para você não é relevante. Mas você lá é parte de Deus. O que quer dizer? Que a ocultação já é tão grande que você já tem a capacidade de sentir que você existe. Descendo de nível de Olama Briah, lá já tem os anjos do primeiro escalão, Rafael, Gabriel, Michael, e lá eles já são Briah, a palavra Briah quer dizer criação, lá eles já são criaturas. No Atzilut, a palavra Etzel quer dizer proximidade. Atzilut quer dizer estar do lado de Deus. A pessoa não é relevante para ela, ela está consciente de que ela é ela, mas não é relevante para ela, isso para ela não é uma coisa importante. No mundo da Briah, aqueles anjos do primeiro escalão já têm opinião própria. Já têm opinião, eles já são criaturas. Então Deus fala para eles, vamos fazer o homem, essa palavra Adão, que vai ser 10 sefirot.
a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança, no segundo mandamento está escrito que você não viu nenhuma imagem e semelhança. Então essa imagem e semelhança é a raiz, que são essas 10 sefirot, 10 emanações divinas de 10 categorias diferentes. Então vai se referir, em primeiro lugar, a quando Deus vai fazer o homem, de acordo com essas 10 sefirot, vai dizer, Tana de Belial, Elion Navi, revelou para a gente que cada parte do nosso corpo, ela está ligada a uma dessas sefirot. Então, o corpo é o receptáculo da alma, e essa fusão entre corpo e alma, quando a gente fala de 10 sefirot, aqui tem um esquema, um cronograma. Né? Esse cronograma não é que você vai subir lá no mundo de cima e vai encontrar isso. É só o esquema. Então, quando você fala sobre o ser humano, como Deus falou para os anjos, a nossa imagem e semelhança, quer dizer que o ser humano ele vai ter a Chokhmah, a Binah, a Dat, que é a sabedoria, o entendimento e a conscientização. Diz o Eliyahu Navi, no Mamar Tana de Eliyahu, no Zohar, a Hesed vai se relacionar ao braço direito, que é o braço forte, que com ele você faz as coisas boas. A Gvurá vai se relacionar ao braço esquerdo, que é o braço mais fraco, que se precisa dar um tapinha, Tem que ser com a esquerda. aí tem que ser com a esquerda, que é a mão fraca, para a criança não enfiar o arame na tomada e morrer no choque, né? Precisa ameaçar a criança, falar, se você enfiar esse ferro na tomada, eu vou te dar uma chinelada, tem que ser com a mão esquerda. Quer dizer, não pode ameaçar muito também, mesmo que é para salvar a vida dele, mas você não vai salvar a vida dele e causar para ele um trauma para a vida inteira, né? Então depois tem a Tiferet, que se relaciona ao corpo, de uma maneira, ao próprio corpo. Depois vai ter a Netzach e a Hod, que vão ser a perna direita, a perna esquerda, o Yesod, que é o órgão reprodutor, e o Malchut, que é relacionado ao Yesod, que é a continuação do Yesod. Então, cada uma dessas sefirot está sincronizada com uma das partes do nosso corpo. Por isso que Deus falou para os anjos, vamos fazer o homem de acordo com esse esquema de 10 sefirot. Então, a nossa alma, ela está dentro desse esquema, o nosso corpo está dentro desse esquema, e a fusão entre a alma e o corpo está dentro desse esquema. Tudo que tem na alma, o corpo vai ser um receptáculo para cada uma das forças da alma. Então, essa alma divina, para ela se revestir no nosso mundo, ela não tem como se revestir diretamente no material, porque no material ela desintegra o material. Então, Hashem colocou a nossa alma, que somos nós, a nossa alma divina, ela se reveste dentro de uma alma animal. Essa alma animal, a origem dela, a raiz dela é no mundo do Tou, mas ela é uma luz caída da quebra dos receptáculos, então ela desce até esse nível, nosso nível de mundo de Asiá, e daqui ela não sobe mais. Então essa alma divina se reveste dentro da alma animal e se reveste dentro do corpo. E esse era o Adão e a Eva, eles eram a matriz de todos nós. Todos nós somos cópias das cópias. Das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, até chegar no Adão e a Eva. Só que, de acordo com esse esquema, então, todo mundo deveria ter essa alma divina. Mas, então, por que Deus cobra de algumas pessoas, ele cobra mais, de outras pessoas ele cobra menos? E onde entram os nossos patriarcas nessa história? Então, do Adão até o Noé, da Arca de Noé, eram 10 gerações. Essas 10 gerações, eles foram fazendo coisa ruim, foram fazendo atrocidades e atrocidades e atrocidades. Eram 10 gerações que eles viviam muito tempo, viviam centenas de anos, o mundo ainda era mais próximo ao original de fábrica, tinha uma durabilidade maior, até que teve um dilúvio. Então, até lá tem esse esquema das almas divinas que vão passando de pai para filho, e chegamos no Noé, da Arca de Noé,
o Noé tem um filho, o Shem tem o neto, o bisneto, o Ever, até chegar em Abraão. Abraão ele é um descendente do Shem, e são 10 gerações novamente. Então, essas gerações acontecem na segunda geração, depois da Arca de Noé, que vai ter a Torre de Babel. E lá todas as pessoas se unem e eles falaram, agora a gente vai provar para o mundo que não tem Deus. Que você pode matar, roubar, dormir com a mulher do outro. Não existe Deus, pode fazer qualquer coisa. Você está feliz em dormir com a mulher do vizinho, então vai lá dar em cima dela. Está feliz em assassinar, alguém está te provocando, vai lá assassinar ele. Está feliz em Deus me livre. Eles queriam fazer uma coisa assim, cada pessoa faz o que ele entende, né? o que ele deseja. Tipo, tá lembrando um pouco a nossa geração, tá chegando nisso também. Tá chegando nesse nível. Tá tudo legítimo. Se você fala, não, peraí, é proibido a mãe assassinar o próprio filho, fazer um aborto, aí já vão te chamar, vão falar, você está discriminando, você está... Deus me livre, assim, a pessoa que fala que é proibido assassinar, ele tá discriminando, está transgredindo. Deus me livre. Se você fala que um homem não pode dormir com outro homem, um homem não pode dormir com a mulher do outro, está discriminando. Quer dizer, hoje já estamos chegando bem pertinho disso de novo. Agora, o que acontece na prática, nessa Torre de Babel, eles resolveram fazer uma coisa assim. Nenhuma ajuda divina, não queremos nada de Deus. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. O certo seria eles subirem numa montanha. Eles falaram, não, vamos para uma depressão, para um lugar mais baixo. A gente não quer ajuda divina em nada. Eles querem construir uma torre, o certo seria eles pegarem pedras. Eles falaram, não, a gente não quer nenhuma coisa que Deus criou. Então a gente vai fazer um tijolo, sozinhos. E eles fizeram um monte de tijolos, eles falaram, olha, a gente aqui não tem nada a ver com Deus. E fizeram um tijolo em cima do outro, mas eles estavam totalmente unidos, não puderam receber um castigo, porque Deus não dá um castigo quando tem união. Então, que o milagre que a gente fez foi que desceu um anjo Gabriel, que desde o começo a gente falou para esses anjos, vamos fazer um homem. E depois, Hashem, Deus, ele fez o homem sem precisar dos anjos, sem a ajuda dos anjos. Então, porque ele falou para eles, vamos fazer o homem? Porque eles iriam ser as nossas babás, iriam interagir com a gente. Então, chegou a hora de interagir. Deus deixou o anjo Gabriel descer para esse mundo. Ele fez com que essas pessoas que construíram a Torre de Babel, eles falaram, a gente já chegou no céu, vocês viram as nuvens em cima da torre, chegamos lá, não tinha Deus, pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro, pode fazer qualquer coisa. Então, desceu o anjo Gabriel, fez com que eles falassem 70 línguas. O que quer dizer isso? É uma estrutura espiritual. Esse anjo Gabriel, ele colocou lá em cima 70 anjos responsáveis por 70 povos, e ele tira e coloca, ele é o responsável de Deus para tirar um anjo e colocar outro no lugar. Então, quando tem uma guerra entre dois países aqui embaixo, que um país conquista outro, é porque foi feito um remanejamento lá em cima. A gente vai ver isso. O profeta Daniel, ele se encontra com esse anjo Gabriel. Esse encontro é muito interessante, que de repente todo mundo que estava lá com o profeta Daniel, todo mundo entra em pânico total. Não está acontecendo nada. Todo mundo entra em pânico total e sai correndo para todo quanto é lado. E ele, sozinho, ele vê a revelação do anjo Gabriel. E por isso todo mundo entrou em pânico, porque mesmo que a gente não vê, mas a alma vê. Todo mundo saiu correndo e o profeta Daniel ficou lá e perguntou. O anjo falou para ele, o anjo Gabriel falou, olha, agora eu vou tirar lá de cima o anjo responsável pela Babilônia, vou colocar no lugar dele o anjo responsável pela Pérsia. Consequência disso é que a Pérsia vai invadir a Babilônia, vai ganhar essa guerra, e a Babilônia vai virar um estado da Pérsia. Ou seja, foram colocados esses 70 sarim, a tradução é 70 governadores, ministros, no Google,
Google Translator vai sair ministros. Mas, na verdade, são governadores. Não é ministro que no português o ministro ele não é um governador, ele dá opinião no assunto específico, mas aqui seriam 70 governadores, quer dizer, 70 países diferentes, 70 povos, 70 países, cada país tem um anjo responsável por ele, e tudo que tem no mundo é ramificação desses 70 povos, 70 línguas que eles começaram a falar naquela hora, e a partir daí essas pessoas, eles já não vão mais ter filhos com essas almas divinas. Eles já descem de nível, eles vão receber toda a vitalidade deles por meio desses 70 anjos. Então, os filhos deles já não vão mais ter essas almas divinas por causa dessa sincronização que ficou mais baixa. E, enquanto isso, de Noé até Abraão, ele foi passando de pai para filho essas almas divinas, até que chega no nosso patriarca Abraão, nosso primeiro patriarca. Então a ligação entre ele e o primeiro homem, o Adão Arishon e o Noah, eram 10 gerações do Adão Arishon até Noah. Então Noah tinha essa alma divina. Do Noah até Abraão, essas almas, as pessoas já perderam essa capacidade de trazer essas almas tão elevadas, e Abraão ele ainda estava dentro dessa categoria, das almas elevadas, dessas almas divinas. Então, só que ele nasceu filho de Terach. Terach era um idólatra. O negócio da família era uma indústria de estátuas. Mas o pai de Avram não era alma elevada. O Tera também, era. Até chegar lá todo mundo era. Depois o Terach teve que se reencarnar. Todas as pessoas de Adão até Avram eram de almas divinas. Todas as pessoas daquela linha. As outras linhas se separaram. Tipo, deram origem a 70 povos. Mas aquela linhagem do Abraão, por isso você vai ver que na história dele, você vai ver que o filho dele, Isaac, ele pediu para o servo dele, para Eliezer, para ir até Haran, para trazer para Isaac uma mulher da família dele, que essas almas elas estavam naquela linhagem. Então Tera sabia que ele estava fazendo errado. Então aí é que está, a alma sente. Por isso que Abraão, nosso primeiro patriarca, ele começou a sentir que alguma coisa não estava certa. O negócio da família era a indústria de estátuas. Então, ele estava sentindo, assim, a alma sente que alguma coisa não está certa. Por isso, a pessoa que se aproxima do judaísmo é manifestação da alma divina. Não é manifestação da alma animal. Quer dizer, aqueles 70 povos dirigidos por aqueles 70 anjos, o negócio deles é ganhar dinheiro. O negócio deles é ganhar dinheiro, é trabalhar. Você vai falar para uma pessoa dessas, olha, Shabbat, você não pode trabalhar? Gewalt, Deus me livre, vai perder dinheiro, pode estar ganhando, ele vai ter uma loja no shopping, o dia que ele mais ganha no Shabbat, ou ele tem um barzinho, um restaurantezinho, e o que ele mais ganha é da comida que não é kasher, e o dia que mais tem clientes é no sábado. Então, a alma animal, ela está procurando ganhar dinheiro. Ela quer o cavalo, ele vai atrás da grama. Então, se a gente vai aqui do lado da ONG, tem a USP, a Universidade de São Paulo, você vai para o reitor da USP, você pergunta para ele o que é o ser humano, ele vai falar, o homem é um animal racional e está na classificação de primata. Aí você fala, muito obrigado, mas eu não estou nessa classificação, eu não sou animal. Você quer se classificar assim? O problema é seu. Mas aí eu vou falar para ele, o que está te atraindo para se classificar como animal? Aí a gente chega nesse assunto da alma animal. A partir daqueles 70 povos que se formaram na Torre de Babel, na Torre da Babilônia, surgem 70 povos que aí eles estão abaixo de 70 anjos responsáveis por eles, que eles só conseguiram repassar para os filhos deles almas, nível de alma animal. E aí a pessoa se identificou, pergunto para uma pessoa assim, você entra num lugar, num restaurante, você vê uma mesa de pessoas
e uma mesa de animais. Com quem você vai sentar? Com quem você se identifica? Então, se ele está disposto a falar que ele é um animal racional, essa palavra animal já me tira eu já eu não tenho como. Ele está falando, olha, aqui tem uma mesa de animais racionais. Você é um animal racional também? Eu falo, racional sou, mas animal não sou. Entende? Então a gente tem uma alma divina que ela se reveste nessa alma animal. Mas vão ter pessoas que eles vão ter somente essa alma animal. Então o Alter Rebbe, ele escreveu Tânia na Rússia. E um russo na Rússia não tinha mistura nenhuma, não tinha Império Romano para fazer mistura lá, não tinha cruzadas, não tinha Inquisição, não tinha cristãos novos, não tinha mistura nenhuma. Nada chegou lá. Os russos são raça pura, definida como Bnei Esav. Se não fosse definido, podia ser uma tribo nossa perdida também. Mas são definidos como tribo de Esav por todos os grandes tzadikim que viveram lá. Então, o russo na Rússia, ele, graças a Deus, assim, a gente pode dizer que essa classificação em relação a ele é uma classificação certa, que ele é um animal racional, primata, e tem uma alma animal. Por isso Deus não vai cobrar dele muita coisa, vai cobrar dele só 7 mitzvot: não assassinar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não fazer idolatria. Agora, aqui no Brasil é uma grande mistura. Aqui tinha cristãos novos, aqui a Península Ibérica tinha uma época que os árabes converteram os judeus à força. Depois vieram os espanhóis, os portugueses, converteram aqueles árabes que eram judeus no passado, converteram eles ao cristianismo, e ainda os judeus que eles converteram lá. O Brasil é uma grande mistura, e nessa grande mistura, ainda que a Península Ibérica tinha lá Império Romano também no passado, quer dizer, todas as misturas aconteceram lá. E esses países como o Brasil, a Alemanha, a Itália, onde a Itália tinha Império Romano, a Alemanha tinha as Cruzadas, o Portugal e a Espanha tinham a Inquisição. Então, no Brasil, muita gente desperta e é um despertar de alma divina. Ele não tá procurando assuntos animal, racional, primata, não está procurando ficar rico, está procurando Deus. E foi isso que aconteceu com o nosso primeiro patriarca, exatamente essa manifestação. A alma animal não procura Deus. Não, a alma animal procura ganhar dinheiro. Ela quer um negócio onde ela ganhe mais. Então, vai conversar com um cavalo. Fala para o cavalo, olha, eu posso te dar agora um bônus assim. Não sei como falar isso em português. Você tenta descobrir o que interessa para o cavalo. Imagina que você consegue conversar com o cavalo. Você vai perguntar, me fala o que você quer, eu te dou. Ele vai querer grama. Você fala, não, mas eu posso te dar sabedoria, posso te dar entendimento. Não, ele vai querer comer grama. Ou seja, assim, o animal, ele não tem atração pelas coisas espirituais. O animal, ele tem atração pelas coisas pelos prazeres desse mundo. Então a pessoa, ele vai pensar, que ele vai, por exemplo, imagina essas pessoas que têm um animalzinho de estimação. O que o animal quer do dono? Ele está disposto a dar todo amor e carinho para o dono, contanto que você dá comida, a ração dele na hora, e ainda tem, fora a ração, tem petisco e tem biscoito, e o biscoito às vezes custa mais do que um biscoito de pessoas normais, de gente. Mas o animal está interessado na comida. Agora, pessoa se interessar por um assunto espiritual, a pessoa fala, olha, antes eu podia comer qualquer coisa, agora eu já não posso comer porco, não posso comer peixe que não tem escama, não posso comer cação, não posso comer camarão. Ao contrário, o animal, ele quer, quanto mais variedades ele puder comer, ele vai querer mais. Agora, a pessoa que ele está disposto a abrir mão, ficar 2 anos sem comer carne, até conseguir uma carne kasher, isso é manifestação da alma divina, não é manifestação da alma animal. A alma animal vai falar, quanto eu puder aproveitar desse mundo. Dizem nossos sábios que o Esav,
o lema dele é assim: vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. Comer e beber. Tem muita gente vivendo assim. Comer e beber até morrer. Uhum. Então, eles querem aproveitar o máximo possível, porque depois que morrer já não vai mais ter o que comer, o que beber. É uma coisa assim. Enquanto que a alma divina está disposta a se privar de todos esses assuntos materiais, para por meio dessas privações, ela chegar a Deus, chegar a Hashem. Então, Abraão, sendo que ele tinha essa alma divina, toda a preocupação dele era o que é Deus, como chegar a Deus. Ele estava fundado na idolatria, o negócio da família era idolatria. Eles tinham uma indústria de estátuas. Então, toda a parnassá, todo o dinheiro da família vinha disso. Até que primeiro ele rezou para o sol, diz o Midrash, e ele viu que o sol se pôs. Ele rezou para a lua, de manhã a lua desapareceu. Até que ele descobriu Hashem. Na hora que ele descobriu Deus, ele resolveu acabar com o negócio da família, fazer a família ir à falência. O pai dele viajou e deixou ele responsável pelo shopping das estátuas. E ele pegou um martelo bem grande e entrou na loja das estátuas e levou um sanduíche, assim me contou o Melamed no Heider, né? Levou um sanduíche, quebrou todas as estátuas, colocou o sanduíche na mão da estátua maior. Chegou o pai dele e falou: falimos. Você causou a falência da família. Fomos agora. Como você faz uma coisa dessas? Ele falou: não foi eu que fiz. Eu entrei com o sanduíche. Todas as estátuas começaram a brigar. Quem vai me roubar o sanduíche? Essa estátua maior pegou o sanduíche e quebrou todas as outras. O pai dele começou a dar risada e falou: a estátua não ouve, não fala, não se mexe, não, isso, aquilo. Aí Abraão falou: até agora você está dizendo para todo mundo que, olha, essa estátua é Deus, ele te criou, e ele está te dando o seu sustento e a sua vitalidade, e ele está te dando tudo que você tem, tudo vem dele. E agora você confessou que a estátua não está sabendo de nada, e que ela não vê, não ouve, não fala, não... Tá bom? O pai dele com certeza já sabia disso antes, porque se falou isso depois, quer dizer que ele já sabia disso antes, senão ele ia falar: agora descobri que a estátua não fala, até agora eu pensei que ela falava. Terminou assim que o negócio da família foi a falência. Quer dizer, e chegou até o governo, o mundo era pequeno, e toda a civilização naquela época, desde que começou, desde a Arca de Noé, a Arca de Noé aterrissou na região da Babilônia. Esse Monte Ararat não é o Monte Ararat da Turquia, é o Monte Ararat que tinha na Babilônia Antiga. Na época do Zohar ele já tinha mudado de nome, já era Arei Cardo, chamava Cardo. E por isso que os arqueólogos eles vão pelo nome do lugar, mas já na época dos 2000 anos atrás já não era mais esse nome de Ararat. E lá começou a civilização. Todo mundo concorda que a primeira civilização começou na Mesopotâmia, naquela região onde era a antiga Babilônia. E sendo que eles eram pouca gente naquela época, desde a Arca de Noé até Abraão Avinu, em torno de 10 gerações, então qualquer coisa que acontecia, todo mundo ficava sabendo. Aí o rei, o rei da época, que era o Nimrod, ele ficou sabendo disso, que Abraão ele quebrou as estátuas, e uma grande parte dessas estátuas, se não todas, eram a estátua do próprio Nimrod, esse próprio rei que ele se auto-endeusava. Se idolatrava. Ele se auto-idolatrava. Então, ele ficou muito bravo com isso, ele se considerava Deus, porque o conceito de Deus para eles era uma coisa muito limitada. Ou seja, não tinha esse conceito que a gente tem, que a gente estudou. Para eles, um Deus é um super-homem. É uma pessoa mais assim,
que tem poderes tipo super-homem, uma coisa assim. Mas ele tem limites também. E não tem para eles um Deus sem limites. Então tem um Deus que ele na terra ele se dá muito bem, mas se ele entra na água ele morre afogado. O outro Deus na água ele se dá muito bem, se ele vai para a terra ele morre seco. Eles têm um Deus para cada coisa, cada Deus tem um limite dele. E esse lembrado, então, ele podia se fazer de Deus, porque sendo que o conceito de Deus deles era uma pessoa mais forte do que as outras, então ele podia falar que ele é mais forte do que todo mundo, então ele é Deus. Tipo, esse conceito de Deus como ser humano, que vem da mitologia, não vem do judaísmo isso. Pegar um ser humano e falar que ele é Deus, isso é coisa do lembrado desde aquela época. Ele falava, ele é gente, mas ele é Deus. Então, aí, esse Nimrod, ele fez um estádio de fogo e eles fizeram lá o equipamento para jogar a pessoa dentro do estádio de fogo e ele trouxe o Abraão e falou, Abraão vai se ajoelhar na frente da estátua dele próprio, do Nimrod, ou vai ser jogado dentro desse estádio de fogo. Aí Abraão, ele não concordou em se ajoelhar na frente da estátua, ele falou, isso não é Deus, você não é Deus, a estátua não é Deus. Foi jogado dentro do estádio de fogo e Hashem fez um milagre e não aconteceu nada. Abraão saiu de lá ileso. Aí eles ficaram com medo de Abraão, porque eles tinham esse conceito que o Deus pode ser um ser humano. Então eles falaram, pô, esse cara saiu do fogo, não aconteceu nada, já deram um passo para trás. Já falaram, olha, vai se meter com ele, você não sabe a consequência. O que vai acontecer? Continuação da história. Nosso patriarca Abraão, ele recebeu uma ordem divina. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Hashem falou para ele, Lech lecha mertzecha umemoladetecha umebetavecha el haaretz asher areka. Saia para você, para o seu próprio bem, da sua terra, da mertzecha umemoladetecha, do lugar que você nasceu, do seu país, do lugar que você nasceu, umebetavecha, da casa do seu pai, quer dizer, da sua família, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E isso mostra para cada um de nós que a pessoa pode nascer, crescer, envelhecer e morrer num lugar e a vida passa. E se a pessoa não dá um passo à frente, ela... Acabou a vida ali. Acabou a vida ali. Um exemplo que deram lá em Israel, gostei muito do exemplo, uma mosca numa lata de lixo. A mosca na lata de lixo ela é uma milionária. E lá falaram assim, lá ela tem comida de todas as ashgarrotes, tem badates, tem ravlanda, tem tudo. Comida com selinho de todos os rabinos. Ela é uma milionária, ela está lá. A lata de lixo é inteirinha dela, nenhuma pessoa vai querer concorrer com ela lá, tirar o lixo dela. E lá, se lembra que em Israel tem a caçamba, né? Sim. E fica lá semanas, e ficam os gatinhos e as moscas. Então, a mosca na lata de lixo é uma milionária. Então, às vezes, a gente mora num lugar que não tem absolutamente nada de judaísmo. E a gente está lá com uma casa grande, uma vida fácil. Então, essa era a situação do nosso patriarca. A gente falou para ele, agora... vamos sair dessa situação. Quer dizer, você vai ter que agir para o seu próprio bem, você vai ter que se mexer, mexa-se. A gente falou para ele, então saia do seu país, do lugar onde você nasceu. E a pessoa, quando ele sai da terra dele, ele vai para outro lugar, no outro lugar ele não é valorizado, Você vai falar, alguém veio de outro país, vai saber o que aconteceu no outro país, por que ele faz uma coisa dessas, por que ele veio morar aqui. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha muitos imigrantes, muitos, assim mesmo. Então, todo mundo sabia, teve guerra, não tinha, a Europa estava passando uma situação muito difícil, então as pessoas vieram para cá. Agora, imagina, hoje, uma pessoa da Europa, tipo um alemão da Alemanha, ele resolve mudar para o Brasil. Aí você vai falar, deve ter aprontado lá, certo? Como ele deixa um país na zona do euro e ele vem morar no Brasil. Na zona do real. Na zona do real. Então ele cai na real. Ele cai na real. Cai na real. Então alguma coisa lá, vai saber o que é.
Então, naquela época era assim, como você vai sair da Mesopotâmia, lá do lugar, o país desenvolvido, Primeiro mundo, e você vai agora mudar para um lugar que nem sabe onde era, né? eu não sabia. A Hashem mostrou para eles só, eles Falou, eu foram... vou te mostrar. É, Começa a andar que eu vou te mostrar. aí primeiro eles foram para Haran, na Síria. Depois Hashem falou para ele sair da casa dos pais dele, que até lá os pais também foram, o negócio tinha falido, né? Deu bafafá com o governo, então os pais também foram com ele para a Síria. Inclusive o nome da mãe dele é uma esgulá para invisibilidade, sendo que o nome da mãe dele não aparece em lugar nenhum. Então dizem nossos sábios, quando você está em situação de perigo e você precisa estar invisível naquela situação, você fala Amtalá Bat Karnabu, que é o nome da mãe de Abraão, que é uma esgulá para uma simpatia para invisibilidade. Oh, cadê o Rabino? Depois, então, tá vendo? Tá vendo? O Rabino ficou invisível. Aí tinha um Hassid Gur, uma vez ele me falou que ele fez isso e deu certo. Não sei qual era o... Tem que ter muita kavaná. Muita kavaná. Aí eles se mudaram para Síria, para Haran, e depois de lá, Abraão Avinu, Hashem falou para ele deixar a casa dos pais dele, então ele se mudou para a terra que Hashem iria mostrar para ele, e foram atrás os alunos dele e as alunas da Sara, que era a esposa dele, e eles foram até a terra de Canaã. A terra de Canaã, quando a gente fala sobre Canaã, é o povo que o Noé da Arca de Noé, amaldiçoou esse povo. É o povo amaldiçoado. Então a terra de Canaã quer dizer a terra amaldiçoada. Então Hashem levou ele para lá, falou, olha, essa é a terra amaldiçoada, Canaani Asbaaretz. Aí esses cananeus estavam fazendo guerras lá, então não tinham o que comer. A terra amaldiçoada, com o povo amaldiçoado, que você não tem o que comer. Olha o que Hashem te deu, que beleza, você saiu do lugar, zona do euro, e você caiu na real. Aí, o que aconteceu? Aí ele falou assim, voltar para a Síria não tem como, que Hashem falou para ele sair de lá. Voltar para a Mesopotâmia, para o Ur-Kasdim, não tem como, que Hashem falou para ele sair da terra dele, do lugar que ele nasceu e da casa dos pais dele. A casa dos pais dele então era Haran, e a terra dele era a Mesopotâmia antiga, e o lugar onde ele nasceu era Ur-Kasdim. Para lá, quer dizer, o mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Rio Nilus. Então, da terra amaldiçoada, terra de Canaã, até o Vale do Rio Indo, Hashem já fechou para ele todas as portas. O que sobrou para ele foi só descer para o Egito. Aí ele desceu para o Egito, no Egito ele se complicou com o faraó, eles eram um povo assim que a Sara, naquele país, a Sara era Miss Universo. Eu não sei, uma vez eu entrei no noticiário da ilha de Papua, então tinha pessoas lá que se você visse uma mulher daquelas de dia, você já saía correndo. Então imagina se você de noite, onde você ia se esconder? Tribos de canibais nas florestas da ilha de Papua. Peguei até uma música deles, Festival das Tribos. Antes eles lutavam e um comeu o outro. Então o Egito era um lugar que eles tinham uma cultura muito estranha. Era um povo estranho, depois veio o Sanherib. Tirou aquele povo de lá, levou para outro lugar, quer dizer, a gente não conheceu aquele povo pessoalmente. Eles não são os árabes que tem no Egito hoje. E aquele povo, eles têm uma cultura muito estranha. Eles nunca iriam ter uma relação, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Eles nunca teriam uma relação com uma mulher casada. Eles assassinavam o marido, a mulher ficava viúva, a mulher viúva ele pode se casar com ela, não tem problema. Então eles matavam o marido, pegavam a mulher. Então Abraão estava num problema desses. A Sara era muito linda, de acordo com a região de onde eles vieram. Eles entraram no país desses que as pessoas são feias. E Abraão falou para ela, olha, faz um favor, fala que você é minha irmã. Senão eles vão me assassinar e te roubar. Aí tá bom, ela falou isso, então o Abraão Avinu tinha duas coisas. Ele falou assim, se você fala que é minha irmã, aí os ricos vão me dar presentes para tentar se casar com você. Os pobres, eles vão ver que os ricos estão me ajudando, eles vão ficar com medo de se meter com os ricos, então
vamos estar protegidos dos pobres e com os ricos eu enrolo eles até a gente sair daqui. Só que o que ele não pensou no faraó. Aí na hora que a Sara Ele ficou... subestimou a beleza da mulher dele, né? Então, então, Achou que não ia chegar aos olhos do até o faraó, Até o faraó não é possível. mas no final, chegou até o faraó, a Sara foi levada para o faraó. Aí lá aconteceram milagres verdadeiros. E esses milagres que são temas das aulas sobre a Parashá, que a gente conta, os milagres que aconteceram lá, nessa Parashá, Lech Lechá, que ela se chama, e o faraó tentou dormir com a Sara, e Hashem fechou todos, a gente estava falando sobre a Brachá, Asher Etzar, né? Então Hashem fez com que tivesse uma prisão de ventre de órgãos masculinos, entre todos os que estavam na corte do faraó, que se o faraó não conseguiu fazer nada com ela, capaz que outro tentasse, e eles eram um povo muito estranho, assim. Então Hashem já garantiu, olha, todo mundo que está nessa região, está todo mundo com prisão de não sei como chama isso. Assim, problema hidráulico. A pessoa não conseguia ir no banheiro de jeito nenhum, nem para número 1, nem para número 2. E eles iam estourar. E aí o faraó falou, reza para mim, falou para Avram, Hashem se revelou para o faraó num sonho e falou, você vai morrer por causa da mulher que você pegou, que é uma mulher casada. 7 mandamentos de Bnei Noach, não pode ter uma relação com a mulher do outro. Então o faraó, ele fez tshuva. De medo de morrer, né? Ele devolveu a Sara para Abraão e deu milhões de coisas lá para indenizar o Abraão por esse problema que ele passou. Abraão ficou milionário. E Abraão rezou para que Hashem curasse o faraó e toda a corte dele, e Hashem curou o faraó e toda a corte, e todo mundo correu para o banheiro, e Abraão ficou muito rico, ficou milionário. Ele voltou para a terra de Canaã, e nesse meio tempo o sobrinho dele que estava com ele, o Lot, também ganhou muita coisa. Aí o Lot, ele falou assim, olha, Hashem prometeu que vai dar essa terra para Abraão, então a terra é nossa. Eu sou sobrinho, eu sou herdeiro, Abraão não tem filhos. Essa terra vai ser de Abraão, Abraão vai morrer, o herdeiro sou eu sou sobrinho. Então a terra é minha. Então ele deixou os pastores dele levarem os rebanhos que ele ganhou do faraó. Chegou lá no Egito, não tinha nada, mas saiu de lá milionário também. Então os pastores do Lot levaram os rebanhos para campo de todo mundo. Ele falava para todo mundo, olha, essa terra é nossa, não sei o que você está fazendo aqui na minha terra, então dá licença que os meus carneirinhos vão aqui comer as suas flores. Abraão falou para o Lot, é proibido roubar, e até 7 mandamentos Bnei Noach, você não pode roubar, independente do... Abraão falou, olha, a terra não foi dada para mim. Foi prometida, mas não foi dada na prática. Aí, até que Abraão falou para o Lot, olha, escolhe outro lugar para ficar. A gente não vai poder ficar juntos. Os nossos pastores já estão se pegando, já estão se desentendendo. Ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda, você vai para a esquerda, eu vou para a direita. O Lot, ele escolheu Sodoma e Gomorra para morar. Lugar lindo, maravilhoso, de acordo com o nível social dele, estava muito bom. E ele lá, o lugar que... não vou entrar em detalhes, né? Que Rav Moshe Weber, na foto, meu mashpia, meu rabino, ele me falou uma vez, o faraó, quando contou o sonho dele para o Yosef, ele contou sobre vacas lindas e vacas horríveis. As vacas lindas, ele contou em resumo. As vacas horríveis, ele falou, não vi vacas horríveis assim em todo, nunca vi vacas tão horríveis em toda a terra do gelo. Ele se entusiasmou com o assunto. Então, Rav Moshe Weber falou, olha, as pessoas ruins, eles gostam de falar sobre as coisas ruins. Então, o faraó, na hora que chegou nas vacas feias, ele aumentou. Falei, não vi vacas tão feias assim em toda a terra, mas as vacas lindas, ele também não tinha visto vacas tão lindas assim. Mas não interessou tanto.
Então, não vou entrar nos detalhes, assim que pessoas ruins gostam de falar sobre coisas ruins. E Sodoma e Gomorra é noticiário de 24 horas, tudo que acontecia lá. Dá licença, Aba. Então, eu vou entrar numa pergunta que fizeram hoje de manhã para nós, falando assim que a gente não... Por que que eu e o senhor e eu, né, no caso, Sim, sim. a gente não faz nenhum comentário sobre notícias, sobre essas questões que estão acontecendo agora no mundo, que estão muito em evidência e tal, né? Aí eu expliquei com as minhas palavras, mas aí eu gostaria de entrar nessa situação, né, que o senhor está falando agora, para o senhor responder, né, para todo mundo, por que que a gente não posta sobre política, sobre acontecimentos que estão acontecendo no mundo, e etc, etc. Assuntos que não estão relacionados à Torá. Muito bom, muito bom. É assim, tem assuntos que não estão relacionados à Torá, que são assuntos positivos, assuntos importantes, só que a gente tem as prioridades, né? Então, por exemplo, uma vez uma pessoa me falou que ele se casou, ele falou, eu cuido das coisas importantes e a minha mulher cuida das coisas menos importantes. Aí ele falou assim, eu cuido das coisas mais importantes. Se o Trump vai atacar o Irã, e se o Irã vai atacar os Estados Unidos de volta, eu cuido. Eu estou lá no noticiário o dia inteiro, eu estou na torcida, eu estou calculando o que os Estados Unidos vai fazer, o que o Irã vai fazer, eu estou o dia inteiro, perdendo o dia inteiro com esses cálculos. A minha mulher está cuidando das coisas menos importantes, quer dizer, onde comprar um apartamento, e coisas menos importantes. Eu estou cuidando do Irã, dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se a gente for entrar nos detalhes que em tal cidade uma pessoa se matou, em outra cidade a pessoa foi atropelada, em outra cidade tem 220 milhões de habitantes. Eu vou virar a mosca na lata de lixo, quer dizer, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, para isso tem o Tribunal Divino que está dirigindo o mundo, que está decretando para cada um, como a gente fala em Rosh Hashanah, tem a Tefilá do Rav Amnon, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai morrer desse jeito, quem vai morrer do outro jeito. Tem o Tribunal Divino que estão fazendo essa contabilidade. O que eu posso fazer? Eu posso rezar, pedir para Hashem, se uma pessoa me pede uma tefilá, eu rezo, peço por ela. Mas eu entrar no noticiário para ver que lá, em tal lugar, tal pessoa aconteceu tal coisa. Eu falo assim, eu poderia fazer isso 24 horas. Tem noticiário 24 horas. Poderia ficar no noticiário Tem 24 horas. escândalos, né? Escândalos. Tem escândalos. Eu poderia estar sofrendo com os escândalos. Eu poderia ter que ir depois para o médico, tomar um remédio para pressão alta. Poderia tudo isso. Mas imagina assim, o rei Davi, ele fala, os dias da nossa vida, Tilim Tzadik, Tilim 90. Os dias da nossa vida são 70 anos. Se formos muito fortes, são 80 anos. E a média de vida em qualquer país do mundo é entre 70 e 80. Tem pouca gente que vive mais do que isso, tem pouca gente que morre antes disso, mas a média de vida em qualquer país do mundo é entre 70 e 80. Então, já estou com 67. Então, imagina... Vai perder tempo com noticiário de coisa, né? Eu vou entrar no noticiário da Ucrânia, eu vou ver o que os russos bombardearam, onde eles bombardearam e qual foi a pessoa que morreu por causa que os russos jogaram um drone e quem vai ganhar essa guerra, e se o Putin vai ganhar, ou se o Zelensky, e se os Estados Unidos vão dar para eles mais armamento. Eu sou a mosca na lata do lixo. Estou lá com todas as garrotes, todas as comidas caras, comidas baratas. É incrível, né, que a gente vê as pessoas comentando sobre esses assuntos, né? Vê comentando sobre o que está acontecendo no mundo, e aí você vê os comentários. Você entra lá e dá uma olhadinha nos comentários, né? E você vê assim que isso não muda, elas não conseguem mudar nada. A única coisa que elas conseguem fazer é colocar um comentário lá na notícia. Né? Então, assim, o que você vai fazer? O que é a mosca no lata de lixo mesmo. Então, se eu vou perder, o senhor vai perder tempo em vez de gravar um vídeo de Torá, esmiuçar, em vez de gravar um vídeo de Torá, a gente for esmiuçar uma notícia que está em evidência, como tem agora, né, do Epstein, acho que não sei quem, e outras coisas mais, a gente não sai disso. E a gente vai ser só mais um noticiário do mesmo assunto entre milhões que estão rodando o mundo e não vai mudar nada, né, Aba?
Então, uma vez estava tendo um problema em Israel e eu entrei no noticiário de Israel. Estava preocupado com os meus filhos, meus netos. Inclusive, minha irmã me ligou e falou: Olha, fala para eles virem para cá. Você se lembra que vocês estavam lá quando Sim, nós caíram os estávamos lá mísseis do quando Irã? aconteceu, aham. O Irã jogou, não sei, centenas de mísseis. E eu entrei no noticiário de Israel, no noticiário da Arábia Saudita, no noticiário da Inglaterra, no noticiário dos Estados Unidos, e era a mesma notícia, um copia do outro. Uhum. Copia e cola. Copiando a mesma notícia, todo mundo estava falando. Eu falei: Olha, o que eu posso fazer? No final, eu falei para minha filha, falei assim: Olha, na hora que acontece uma coisa mais grave, aí os países mais importantes, eles mandam navios. O aeroporto vai estar fechado, porque o Irã está com mísseis lá naquela região, o governo fecha o aeroporto, mas o porto, os navios ainda vai ter. Teve no Sudão, teve um caso desses, que aí o pessoal fugiu de navios para a Arábia Saudita. Então eu falei para eles: na hora que vocês verem que os países importantes, eles estão mandando navios para retirar os cidadãos deles, aí você vai lá, você pega um navio para qualquer lugar, me liga de qualquer lugar, eu vou para qualquer lugar te trazer para cá. Então, Então o que que tem para fazer? É só que isso eu mesmo, né? não Não tem tenho, outra eu coisa. não tenho como. Aham. Aí eu acompanhando, vendo se agora o Irã se aliou à China e ao Paquistão. E o Paquistão tem bomba atômica e a Rússia aí estão fazendo exercícios militares juntos e os Estados Unidos está querendo atacar eles. E Eu eu. lembro de uma coisa também muito interessante com relação ao Ravi Gloiber. Uhum. Então, assim, nessa época eu ainda não estava aqui na ONG, então acho que uns 5 anos atrás. E houve um assunto que até vários rabinos, assim, os estrelinhas aqui do Brasil, né, começaram a comentar sobre isso. Até acho que essa notícia ela partiu de um dos rabinos, né, que estava lá em Israel, um rabino brasileiro, que o Mashiach estava em Israel. E aí foram perguntar para o Rabino Gloiber, né? Alguém perguntou para o Rabino Gloiber. O Rabino Gloiber ele riu muito. Então, assim, era uma notícia que estava assim rodando o mundo e estava aquele burburinho e todo mundo comentando que o Mashiach estava em Israel e que não sei o quê. Aí essa pergunta chegou no Ravi Gloiber. E aí o Ravi Gloiber foi responder. Só que antes ele riu tanto para responder, ele falou assim, gente, tipo assim, sabe quando você pergunta alguma coisa para uma pessoa que sabe muito de Torá e essa pessoa olha para você e fala, meu Deus, essa pessoa tá me perguntando isso, eu não acredito que o Mashiach já se revelou que é assim que a coisa vai acontecer. Né? Então, assim, a gente vê que muita coisa é sensacionalismo, muita coisa é em busca de like, de curtida, de tudo. Eles estavam ali no começo da coisa, então eles estavam usando essas notícias para engajamento. Só que o Rabino Glauber não faz isso, nunca vai fazer, não é o perfil dele fazer isso. Então, assim, você não vai ver o nosso rabino falando de Epstein ou sei lá o que, se tem alguém notícias assim de notícias de pessoas que está acontecendo no mundo, que são coisas óbvias, tipo para um homem como o Rabino Gloiber ficar perdendo o tempo dele tentando decifrar essas coisas que não tem lógica, sabe? Então, para ele, é o pouco que eu conheço o Rabino, eu acho que esses 5 anos, 6 anos agora vai fazer, não é tanto tempo assim, mas eu falo de cadeira para vocês, não adianta fazer esse tipo de pergunta para ele. Ele vai responder porque ele é um homem educado, ele tem muita educação, ele é muito querido com todo mundo, não gosta de deixar ninguém no vácuo. Se tem uma pessoa que não gosta de deixar ninguém no vácuo, é o Rabino Gloiber. Só que ele vai responder, ele vai entrar nessas situações por educação. Porque se você perguntar para ele, olha, tá sabendo, não sei do que, do Epstein, de pedofilia e não sei o que, porque ele é judeu, porque não sei o que, ele vai falar, não tô sabendo de nada. Né? Aí me faz uma pergunta de Torá, segue o baile. É assim que é o Rabino Gloiber, é assim que são pessoas que estudam Torá, que têm um conhecimento profundo da Torá e que conhecem principalmente, tem uma proximidade muito grande com a Hashem. Então, assim, não adianta a gente querer que o Instagram dele, por exemplo, nosso Instagram, nosso YouTube, a gente não tá ali para fazer número, comprar seguidor e etc. Não, entra ali quem gosta da gente, quem gosta de Torá, quem acompanha a gente, quem conhece o Rabino Gloiber, quer conhecer, e etc., quem está buscando a Shem. Então, quem está buscando a Shem entra nas nossas mídias sociais e ele vai encontrar conteúdo de qualidade, vai encontrar estudo de Torá, não vai ficar perdido lá entre assunto do mundo e assunto da Torá.
Então, quando for pertinente, o Rabino Barbe vai falar, sim, quando for de verdade. Oba, oba. Muito obrigado pelas lindas palavras. Então, voltando ao nosso assunto, saindo já do assunto do noticiário, voltando ao nosso patriarca, uma pessoa como Abraão ficou milionário. Então, imagina uma pessoa que ficou milionário, o que ele vai fazer? Ele vai querer gastar o dinheiro com os prazeres desse mundo, vai querer fazer várias coisas que ele não tinha como fazer antes dele ter ficado milionário. Abraão Avinu, nosso patriarca, ao contrário, ele abriu uma tenda do tamanho de uma tenda de circo, acho que até maior, dizem nossos sábios. Se você estava num quarteirão dessa tenda, você não via o outro quarteirão. Então ele abriu de tão grande, assim, maior do que uma tenda de circo. Ele abriu essa tenda para os 4 lados, para que a pessoa não precisasse circundar, que ia levar muito tempo para circundar. E ele fez lá um restaurante gratuito para todo mundo que está viajando no deserto e para onde as pessoas estavam viajando, para Sodoma e Gomorra, que era o centro comercial da época. Estados Unidos da época era Sodoma e Gomorra. O centro comercial, você queria fazer dinheiro, queria comprar, vender, ganhar muito dinheiro, leva sua mercadoria para lá, vai comprar mercadoria de lá. Então as pessoas estavam indo para Sodoma, voltando de Sodoma. Sodoma, nós conhecemos a crueldade deles. No meio do caminho, de repente, eles estão lá morrendo de sede, morrendo de fome. Eles encontram uma tenda no deserto, mas do tamanho de uma tenda de circo. E lá dentro um restaurante, tudo de graça, tudo grátis, uma coisa assim, como se fosse surreal, tipo um oásis no deserto. Oásis no deserto. Abraão Avinu, a primeira coisa que fazia era lavar os pés da pessoa que entrava lá. Por quê? Porque as pessoas naquela época, eles acreditavam em várias coisas espirituais. Uma dessas coisas era que tinha uma religião naquela época que o Deus ele se manifestava na sujeira que você tem nos seus pés. Não entendo dessas idolatrias, não sei como funcionava isso, mas eu levo minha esposa geralmente para a escola de manhã e tem a Rua dos Lava-Pés. E lá tem um farol demorado, né? E eu olho lá, está escrito Rua dos Lava-Pés. Então não sei como funcionava aquelas idolatrias antigas, mas o que acontece na prática, em primeiro lugar, ele falava assim, ele não quer que traga idolatria para dentro da casa dele. Então, lavava os pés das pessoas, que isso devia ser a religião mais frequente, mais difundida. Aí, depois que ele dava para a pessoa comida e bebida, tudo de bom, a pessoa ia agradecer ele, falar, olha, eu vou continuar minha viagem, muito obrigado. Aí Abraão falava, você tem que agradecer quem criou essa comida. Eu aqui sou um nada. Quem criou essa comida foi Hashem, Deus. Então você tem que agradecer a Deus. Aí a pessoa falava, não, eu quero agradecer a você, eu vou agradecer para a minha estátua. Aí Abraão falou, então, desculpa, se você não vai agradecer quem criou essa comida, então eu vou te fazer as contas. Imagina assim, um restaurante no meio do deserto. Eu já peguei uma situação dessa. 5 estrelas. 5 estrelas no meio do deserto. Quem vai te trazer vinho no meio do deserto? Quem vai te trazer comida no meio do deserto? Então saiu uma conta um pouco maior do que o normal. Aí a pessoa falava, não, então eu vou agradecer a Hashem. Então Abraão Avinu, ele começou a ensinar as pessoas. Ele falou, para você poder agradecer para Hashem, eu tenho que te ensinar o que é Deus. Se você não sabe o que é Deus, você vai agradecer como? Então ele ensinava para as pessoas o que é Deus. Ele inclusive diz o Zohar que ele escreveu um livro de Kabbalah chama Sefer Yetzirah. Ele ensinava para as pessoas o que é Deus. E aí a pessoa, depois que ele ensinou, para não ter, Deus me lembra que eles tinham lá idólatras monoteístas, né? Tinha aqueles que rezavam só para o sol, eram monoteístas. Rezava só para a lua, também monoteísta. Rezava só para o gato ou para a vaca. Então, primeiro, para a pessoa poder rezar para Deus, agradecer a Deus,
ele tinha que ensinar essa pessoa o que é Deus. Ele ensinava a pessoa o que é Deus, aí depois a pessoa agradecia a Deus, e assim ele difundiu, Mostrou Deus para as pessoas. ensinou as pessoas Quem que Deus. tem Deus no mundo. Então, Abraão Avinu, ele era uma pessoa contra o mundo inteiro. Imagina, por isso ele é chamado Abraão a Ivri, que ele vem do outro lado. Quer dizer, ele estava de um lado, dizem nossos sábios, o mundo inteiro do outro lado. Andando na contramão do Andando mundo. É mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora, né? Que a sim, gente acabou de falar, né? Assim, a gente anda na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está ligado em assuntos que noticiários. noticiários e coisas que estão acontecendo, a gente está ligado na Torá. A gente é de Torá, a gente é de Hashem. A gente está mostrando Hashem para as pessoas. Mostrando que existe um outro lado, que existe Deus e que não é só isso, o mundo pegando fogo, a Torá. Então, se eu vou acreditar, né, Abba, no mundo pegando fogo, eu tenho que rasgar a Torá que diz que o mundo é de Hashem e que ele nunca vai ser destruído. Exatamente. Então, assim, aonde que eu me apego? Nessas notícias ou na Torá? Então, eu prefiro ficar com a Torá, né? Mas eu agradeço de coração. Todos vocês, já foi 1h05 de aula, muito bom. E se, sabe, né, o Abba querido, se deixar aqui, ele fala 2 horas sem parar e ainda tem assunto, né, graças a Deus. Então, assim, um beijo no coração de vocês, tudo de bom, muita saúde, muito sucesso, muita alegria e abrahá do Rabino. Atzlachá, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, muita, muita, muita alegria. Colto. Pekol tov. Muito obrigada por toda a audiência de vocês.